Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21, o título da minha Bíblia vai dizer assim: Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Então, Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Então, o apóstolo Paulo agora, a gente está, como eu disse, numa carta muito interessante, numa carta que, acima de tudo, ela é uma carta apologética, é uma carta onde o apóstolo Paulo defende a fé e defende a verdade de que somente aqueles que têm uma fé viva e genuína na promessa de Deus vão ser filhos de Deus, são filhos de Deus, ou vão ser salvos. Então esse é o propósito da grande maioria das passagens dessa carta. E agora, novamente, Paulo vai usar a Bíblia, só que agora ele vai usar uma passagem lá de Gênesis, de Sara e Agar, para confirmar o que ele está dizendo, que somente é filho de Deus aqueles que são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus e que confiam plenamente em Deus. Então Paulo vai usar uma alegoria muito conhecida do Antigo Testamento. Na verdade, ele vai usar um fato verídico, histórico do Antigo Testamento, mas vai usar uma alegoria para exemplificar que aquele fato não era apenas um fato histórico, mas era também um fato importante para que nós pudéssemos aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Versículo 21 vai dizer assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Então Paulo começa assim no versículo 21 dizendo: olha só, digam-me vocês, eu quero ouvir de vocês, vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa, vocês que são meus opositores, vocês que me acusam de pregar um evangelho falso, vocês que me acusam de pregar um evangelho diluído, vocês judaizantes, vocês gálatas que estão se deixando levar pelos judaizantes, me digam uma coisa, vocês que vivem afirmando que devem obedecer à lei para que sejam salvos, me diz uma coisa, acaso vocês não ouviram a lei? Vocês que se gabam de obedecer à lei, de cumprir a lei, de serem doutores da lei, por acaso vocês não ouviram a própria lei falar com vocês? Paulo, ele, para provar que estava correto, ele não apenas usa de argumentos neotestamentários, do Novo Testamento, de argumentos da graça, mas ele também vai usar de argumentos da própria lei, ele vai usar de fundamentos da própria lei para falar: olha, a própria lei que vocês dizem defender, ela contradiz a doutrina de vocês. A própria lei mostra que ela não veio para salvar, mas sim para revelar a natureza do pecado do homem e apontar para ele que ele precisava correr para Jesus e ser salvo. Então Paulo diz: olha, vocês são no mínimo insensatos. Paulo já tinha chamado eles de insensatos, porque vocês dizem obedecer à lei, mas não ouvem a própria lei que contradiz vocês. Então Paulo diz: olha, dizei-me vós, os que querem estar sob a lei, vocês não ouviram o que a lei diz? Então já ele vai exemplificar o que a lei dizia, dando uma passagem do Antigo Testamento para mostrar que ele estava certo e os judaizantes errados. Versículo 22, aí Paulo vai dizer: pois está escrito na lei, no Antigo Testamento, que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O da mulher escrava, Ismael; da mulher livre, Isaque. Lembramos aqui, aqueles que conhecem o livro de Gênesis, um pouquinho da história de Abraão. Abraão recebeu a promessa de Deus, que seria pai de multidões, que seria pai, que a sua descendência seria como a areia da terra, como as estrelas do céu. E no momento de precipitação, no momento de carne, no momento de pecado mesmo, de dúvida, no momento de erro, Abraão junto com sua esposa Sara resolvem dar um jeitinho na promessa de Deus, dar uma ajudinha para Deus, já que o Isaque não chegava nunca. Pegaram a escrava Agar e colocam para que ela tivesse um filho de Abraão e ali nascesse o filho da promessa. Na verdade não nasce o filho da promessa, nasce Ismael, o início de um grande problema. Já falamos isso aqui, a grande luta que até hoje existe entre judeus e islâmicos e árabes são oriundos dessa divisão Ismael e Isaque. Então aqui começa
essa bagunça, mas não quero entrar muito nisso. Mas então Paulo diz: olha, vocês se vangloriam muito de dizer: nós somos filhos de Abraão, nós obedecemos a lei, e uma vez que somos filhos de Abraão e obedecemos a lei, pronto, nós somos salvos, Paulo. Então você tem que se colocar no seu lugar e permitir que nós, judaizantes, ensinemos aos Gálatas como que tem que ser crente, como que faz para ser crente, porque quer alguém melhor do que a gente, filho de Abraão e obediente à lei. E aí Paulo fala: olha, vocês gostam tanto de ficar rotando, enchendo o peito, dizendo que são filhos de Abraão, só que vocês esquecem de um detalhe: Abraão teve 2 filhos, e se o fato de ser filho de Abraão torna vocês com a entrada garantida no céu, o que dizer então dos ismaelitas? Todos eles também vão entrar no céu? Todos eles também são privilegiados? Se o fato de ser filho de Abraão já dá para vocês uma entrada garantida no céu, então vocês não são melhores do que os ismaelitas. Isso era uma ofensa, porque o judeu se achava infinitamente superior aos ismaelitas. Mas Paulo mostra: está vendo? Existe sim uma diferença entre o judeu e o ismaelita, mas a diferença não é física, não é o nascimento, a diferença é espiritual, porque um é filho da livre e outro é filho da escrava. A diferença é espiritual. Um representa a escravidão, a lei, as obediências, as regras. Outro representa a liberdade, a graça, o filho da livre. Então a questão não é ser filho de Abraão, não é ter nascido da descendência de Abraão. A questão é se você nasceu de novo, e se você é filho de Abraão pela fé, porque filho de Abraão tanto Isaac quanto Ismael eram. Só que a gente sabe muito bem que as duas nações se diferenciaram em muito, inclusive na obra do Senhor, no temor ao Senhor, e nas promessas que Deus fez para um e não fez para outro. Tanto é, já já a gente vai ver, que o próprio Deus manda que a escrava e seu filho fossem apartados, porque eles não eram a promessa, eles não tinham direito à promessa. Então Paulo já quebra eles em 2 pontos. Paulo diz: olha, já que vocês gostam tanto da lei, tanto do Antigo Testamento, já que vocês gostam tanto de Abraão, vamos lá, vamos para o Antigo Testamento, vamos conversar do Antigo Testamento. Primeiro, a lei contradiz vocês, a lei já contradiz vocês. Segundo, Abraão teve 2 filhos, e o fato de dizer que é filho de Abraão contradiz vocês de novo, porque Abraão teve 2, e se só ser filho de Abraão já garante, eu não estou entendendo por que vocês se acham melhor do que os ismaelitas. Então esse é o segundo ponto. Vamos seguir. Versículo 23 vai dizer assim: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então Paulo agora vai adentrar um pouco mais naquilo que eu acabei de falar. Paulo vai dizer: olha, existe uma diferença entre essas duas crianças e entre essas duas nações que eles vão representar. Existe uma diferença entre o crente de hoje, que crê na promessa, e o crente que nasceu apenas na carne. É disso que Paulo está falando. Lembre-se que ele está usando uma alegoria, pegando um fato histórico e usando uma alegoria. Então Paulo diz assim: olha, o da escrava nasceu segundo a carne. Por que ele nasceu segundo a carne? Primeiro, porque ele nasceu, como eu falei, de um desejo carnal, de um desejo pecaminoso. Abraão e Sara queriam, porque queriam ter um filho da promessa, pegaram uma escrava e fizeram uma bagunça que Deus nunca mandou fazer. Então nasceu segundo a carne, porque o desejo era pecaminoso. E também nasceu segundo a carne, porque para que Ismael nascesse, só foi necessário que Abraão e a sua escrava tivessem relações físicas, e de forma natural, carnal, aquela criança veio a nascer. Então ele é filho da carne por 2 motivos: porque era um desejo pecaminoso, e porque só foi necessário que ele se deitasse para que aquela criança nascesse. Então Ismael aqui, ele representa todos aqueles que buscam alcançar as promessas de Deus pela força do seu próprio braço, pela carne. Porque Deus falou: você vai ser pai de multidões, eu vou te abençoar, a sua descendência vai ser incontável. E aí ele, com a força do seu braço, com a sua própria carne, se deita com a escrava e tenta alcançar as bênçãos de Deus por os seus próprios feitos. Então Ismael representa todo aquele crente que tenta alcançar as bênçãos de Deus com as suas próprias forças, ou barganhando, ou dando um jeitinho naquilo que Deus não mandou você dar jeitinho. Então essa é a representação, ao contrário de Isaac. Então Ismael, ele nasce de forma natural, ele nasce de forma carnal, ele é o representante legítimo de todos aqueles que só nasceram de forma natural e carnal, porque a gente bem sabe que o crente de verdade, ele tem um novo nascimento,
ele nasce novamente, ele tem um nascimento espiritual, ele nasce nova criatura em Cristo Jesus. Mas se a pessoa permanece apenas com o nascimento natural e tenta alcançar as promessas de Deus por meio do seu dinheiro, enfim, daquilo que ele faz, daquilo que ele é ainda um semelhante de Ismael, e não é um semelhante de Isaac, porque Isaac, ao contrário de Ismael, esse sim foi filho da promessa, esse sim foi filho da fé. Um homem que a Bíblia diz que Abraão na época já estava quase que morto, sua esposa Sara também era estéril, como o Guilherme falou aqui mais cedo sobre a esterilidade de Ana e de Eucana. E aí Deus intervém de forma poderosa e faz com que aquele menino nasça de forma milagrosa. Então, se de um lado a gente tem um menino que nasceu por um desejo da carne e de forma carnal, porque bastava que Abraão se deitasse com a sua escrava, de outro lado a gente tem um menino que nasce como fruto da promessa, não desejo de Abraão e Sara, e não nasce pelos feitos de Abraão e Sara, porque se dependesse deles, de ter filhos não teriam, porque a Bíblia diz que Abraão já era quase que morto, de tão velho que era, e que Sara era estéril. Então precisou que o Espírito Santo viesse intervir, precisou que o Espírito Santo tocasse no ventre de Sara, tocasse em Abraão e realizasse a promessa que o próprio Deus tinha feito. Por isso que Isaac é o representante de todo aquele que não nasceu apenas da carne, mas que também nasceu do Espírito Santo, aquele que tem um novo nascimento, que espera em Deus as promessas que ele fez e não coloca a carroça na frente dos bois, tentando resolver aquilo que Deus naquele momento talvez não queira resolver. Então Abraão teve 2 filhos, e Paulo está deixando bem claro que não basta ser filho de Abraão. Então, trazendo para os dias de hoje, não basta dizer que acredita em Jesus, não basta fazer parte de uma igreja, não basta bater no peito e dizer, eu sou filho, porque eu sou da igreja congregacional, eu sou da igreja tal. A pergunta é, você nasceu de novo? Ou você só tem um nascimento natural? Você tem um nascimento espiritual? Você espera nas promessas de Deus, com fé, crendo que Ele realizará? Ou você tenta conquistar as promessas de Deus com o seu próprio braço, ou com os seus próprios méritos? Essa é a pergunta, e é nesse âmbito que Paulo está tentando mostrar a incoerência dos judaizantes e a incoerência dos gálatas, que tinham recebido a promessa e estavam voltando atrás. Então cuidado com isso, a gente pode, sem perceber, cometer o mesmo erro. Versículo 24: estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então Paulo agora vai exemplificar um pouco mais, e ele diz assim, olha, Deus nos deu essa história, primeiro como uma história verídica de algo que aconteceu com o patriarca Abraão, mas Deus também nos deu essa história para que de forma alegórica a gente possa aplicar isso na nossa vida e entender que essas 2 mulheres representavam 2 alianças. Elas representavam a aliança abraâmica que Deus fez com Abraão, e elas também representavam a aliança do Sinai, do Monte Sinai, a aliança sinaítica, que foi feita com Moisés quando Deus dá a lei. Então elas representam 2 alianças. Claro, queridos, aqui a gente tem que tomar um cuidado. O próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele pega um texto do Antigo Testamento e mostra que naquele texto tinha uma verdade espiritual escondida, além da verdade literal, que era aquela família. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque existem muitos pastores e muitos pregadores que olham para toda a Bíblia como uma grande alegoria, e aí o camarada, por exemplo, ele pega a Arca de Noé e ele acha que a Arca de Noé é uma alegoria, e ele começa a fazer aplicações alegóricas, e isso a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente perde a literalidade da Bíblia e a importância de que a Bíblia é real, e o que ela conta aconteceu. Mas nesse caso, o apóstolo Paulo, com a autoridade que tinha do Espírito Santo, ele pega um evento real e usa de uma alegoria para mostrar que tinha algo espiritual aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é para que tomemos cuidado, porque tem muita gente pegando toda a Bíblia e querendo transformar a Bíblia num grande livro de alegorias e dizer que não é bem assim, ou querer usar qualquer texto para fundamentar qualquer aplicação, e não é isso. Mas Paulo diz, olha, essas 2 mulheres sim, elas representavam 2 alianças.
Duas alianças, e aí também aqui entra uma questão difícil da igreja entender, duas alianças que foram dadas pela graça. Pastor, mas como isso? A gente não costuma dizer que a graça é no Novo Testamento? É verdade, a graça ela se revela de forma mais plena e mais palpável no Novo Testamento, mas essas alianças foram dadas pela graça, por um Deus misericordioso, porque se não fosse pela graça, Deus tinha matado todo mundo, a verdade é essa, mas Deus ainda assim fez uma aliança com o seu povo. Toda vez que o povo pecava, e por certa feita Deus falou para Abraão não, ele falou para Moisés, eu vou destruir todo mundo e faço de novo, de você eu faço uma nova nação. E Moisés falou, não faz isso não, Senhor, porque o que vão falar do teu nome? Vão falar que o Senhor tirou a gente do Egito para matar todo mundo, que o Senhor é um Deus carrancudo, que o Senhor é um Deus irado só, que o Senhor é um Deus fraco, que não conseguiu manter o seu povo no deserto, vão blasfemar do teu nome. Então, a verdade é que se essas alianças não fossem fruto da graça, do amor, da misericórdia, não tinha aliança nenhuma, Deus já tinha matado todo mundo e acabado com essa brincadeira. Então, toda aliança de Deus, todo ato de Deus, inclusive no Antigo Testamento, é graça, é amor, é misericórdia, é favor imerecido, porque o povo do Antigo não merecia, o povo do Novo não merece nada, como nós não merecemos nada, e ele ainda assim vem. Então, o problema não estava na aliança, o problema estava como os judeus, os judaizantes e os gálatas estavam interpretando a aliança que Deus deu. Deus deu uma aliança para guardar o seu povo, para santificar o seu povo, para diferenciar o seu povo das nações que estavam ao redor, para fazer do seu povo um povo sacerdote, e o povo começou a interpretar aquilo como uma ferramenta, como uma escada para alcançar a salvação. Falamos isso aqui semana retrasada, se não me engano. Deus deu a lei como um degrau para que alcançássemos algo superior, mas Satanás vem e coloca a lei como um beco sem saída. Deus colocou a lei como um caminho preparatório para nos levar até Cristo, mas Satanás vem e pega a lei e coloca como um caminho final que nos leva para a condenação e para a obrigação de ficar carregando um monte de regras. Então o problema não está na lei, o problema não está na aliança, nem na abraâmica, nem na sinaítica, mas sim na maneira como nós lidamos. Por exemplo, o problema não está na sua família, que Deus te deu, que é bênção. O problema está quando a gente começa a idolatrar a nossa família acima de Deus. O problema não está no seu emprego, no seu carro, enquanto você ganha. O problema está quando você começa a colocar isso acima de Deus e começa a achar que é melhor do que alguém, ou que é abençoado, ou que vai ser salvo, simplesmente porque você tem uma casa boa, um carro bom, um dinheiro, um salário bom. Esse é o problema. O problema é quando a gente inverte as coisas. O problema não está no ministério que você exerce na igreja, ou em quantos anos, ou se você lê muito, ou se você conhece muito a Bíblia. Que bom! O problema é quando você começa a pegar isso e acha que isso é um passaporte para você entrar no céu, porque você é crente demais, porque você é bom demais, você merece. Esse é o problema, e esse era o problema que eles estavam cometendo aqui. Mas vamos caminhar. Então essas mulheres representavam duas alianças, e Paulo diz, olha, uma representa o Monte Sinai, que gera para a escravidão, e essa uma é Agar. Versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, ou representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então Paulo agora vai mais uma vez e toca na ferida. Paulo diz, olha, eu disse que Agar representa o Monte Sinai, e o Monte Sinai, que está na Arábia, corresponde a Jerusalém de hoje, que vocês moram, que vocês habitam, judaizantes. E a Jerusalém de hoje, ela só tem uma finalidade, que é gerar filhos em escravidão. Então, de forma explícita, Paulo joga na cara e diz, olha, deixa eu botar aqui a panos limpos. O que acontece é o seguinte, vocês se assemelham aos filhos de Agar. Isso era uma afronta. Eles achavam que eram filhos de Isaac, eles achavam que eram filhos de Abraão, da linhagem de Isaac. Só que Paulo diz, olha, não interessa se vocês são filhos de Abraão, da linhagem de Isaac. A atitude de vocês é filho de Agar. A atitude de vocês é de filho da escravidão. Porque a Jerusalém atual, ela simplesmente, na sua totalidade, teve gente que se arrependeu, ela recusou Cristo, ela odiou o Evangelho, ela perseguiu, crucificou Jesus. Então a Jerusalém que vocês enchem o peito para dizer que são filhos, que são moradores, na verdade, mais se parece com Agar. Isso era uma humilhação,
virar para um judeu, filho de Abraão, filho de Isaac, obediente à lei, que adorava Jerusalém como cidade santa, e dizer que a cidade santa deles, na verdade, mais parecia com a escrava, era colocá-los por terra. Então, apesar de dizer que acreditavam em Jesus, os judaizantes diziam que acreditavam em Jesus, eles estavam dizendo que a fé somente em Jesus não bastava, que era necessário se tornar judeu por meio da circuncisão e das obediências dos mandamentos. Então Paulo diz: olha, vocês estão totalmente perdidos, vocês se assemelham aos ismaelitas. E isso era uma ofensa, e o que Paulo estava fazendo era ofender. E aí, de verdade, a gente pensa um pouco, né? Hoje, alguns pastores, algumas igrejas, enfim, alguns pregadores, eles têm medo, em certo sentido, de ofender aqueles que vos escutam. E o que Paulo está dizendo aqui é isso: olha, vocês acham que são filhos legítimos? Vocês não são nada, vocês são bastardos. A atitude de vocês é de bastardos. Vocês acham que tem privilégio? Vocês não têm nenhum. Vocês parecem escravos, porque vocês têm todo o direito de ser filhos, mas se assemelham ou se portam como escravos. Paulo está realmente ofendendo. Versículo 26, e aí Paulo agora traz um versículo maravilhoso e diz assim: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então Paulo diz: olha, independente de Jerusalém terrena, independente se é filho de Abraão, se é da linhagem de Isaac, de Ismael, se é gentio, se não é, se é romano, se é branco, preto, homem, mulher, criança, adulto, a verdade é uma só: a Jerusalém lá de cima que é livre, e é ela que deve ser a nossa mãe, é ela que deve ser a nossa referência. No livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele tem uma visão e ele vê a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e isso acontece hoje. Como isso, pastor? Isso acontece hoje de forma preliminar, toda vez que um crente nasce de novo, toda vez que a paz de Deus inunda o nosso coração, toda vez que a vontade de Deus é feita assim na terra como no céu, a nova Jerusalém vem descendo. É como se a nova Jerusalém estivesse a cada dia, a cada ano, a cada crente, a cada ação de Deus na terra, a nova Jerusalém estivesse descendo gradativamente, até que Jesus voltasse de verdade e cumprisse todas as promessas dele, a Jerusalém chegasse. Mas não esquece, porque quando Jesus esteve aqui, ele disse: o reino já está plantado, o reino já começou. Então a nova Jerusalém que desce do céu, claro, ela só vai se cumprir plenamente num evento escatológico quando Jesus voltar. Mas hoje, todas as vezes que nós adoramos a Deus, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, o obedecemos, o adoramos, toda vez que essa graça se manifesta no nosso coração, a Jerusalém que é lá de cima vem descendo sobre a nossa vida, ela se manifesta no seio da igreja. Lembre-se, queridos, nós estamos aqui, mas a nossa casa não é aqui, não é aqui. Nós estamos aqui, somos brasileiros, mas a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Nossas vidas são dirigidas do céu, nossas orações sobem ao céu, nossos nomes estão escritos no céu, o nosso Salvador mora no céu, os nossos irmãos que foram antes da gente moram no céu. Ou seja, a nossa casa não é aqui, a nossa Jerusalém desce do céu, a nossa mãe é a Jerusalém celestial, e ela é livre. Então lembre-se disso. Moramos aqui, vivemos aqui, mas estamos de passagem. Claro que isso também não faz com que a gente viva uma vida: então deixa o circo pegar fogo, já que eu não moro aqui, deixa o circo pegar fogo, já que eu não sou daqui, eu sou do céu, eu quero mais que o mundo se exploda. Não é assim. A criação é de Deus, o mundo é de Deus, é bênção de Deus. Então a gente deve fazer o máximo para termos uma vida boa aqui, uma vida produtiva, uma vida relevante. Mas a verdade é, não coloque todas as suas expectativas aqui, nada nosso está aqui. Como eu disse, as nossas orações não ficam aqui, o nosso louvor não fica aqui, o nosso nome não está escrito aqui, o nosso Senhor não mora aqui, os nossos irmãos que já foram não moram aqui. A gente está só de passagem.
E enquanto estivermos de passagem, vamos fazendo a nossa parte. Mas a nossa Jerusalém, ela é livre, ela é do céu. Então não importa se você é filho de Abraão, se não é, quanto tempo você tem de igreja, se você é da denominação A, B, C ou D, a verdade é, você é filho da livre, você nasceu de novo, você crê nas promessas de Deus, você espera somente nele, na sua salvação e da sua casa celestial, você espera, você é filho de Deus. 27, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Paulo está usando agora um texto do profeta Isaías, capítulo 54, a partir do versículo 1. Deus dá uma visão ao apóstolo Isaías, profeta Isaías, mostrando para ele que ainda que Jerusalém sofresse muito, ainda que Israel tivesse os seus filhos perseguidos, mortos e levados cativos por muitos cativeiros, como foi durante toda a história, a Israel celestial, a Jerusalém celestial, ela seria tão numerosa, a ponto de que a estéril tivesse mais filho do que aquela que é casada. O que Deus está falando aqui de forma, profética? Que a igreja cumpriria aquilo que ele está dizendo, que a igreja alcançaria gente de todo povo, toda raça, toda tribo, toda nação, de todas as épocas, de todas as raças, de todas as cores, de todos os sexos, que a igreja alcançaria um povo, e esse povo excederia infinitamente o próprio povo de Israel, na qual eles achavam que a promessa se resumia a eles. Deus diz: olha, o negócio é muito maior. Eu disse que serão como as estrelas do céu e as areias da terra, é porque eu vou alcançar o mundo, eu vou alcançar todos os povos. Então essas multidões, elas seriam acrescentadas por meio da igreja. Então a igreja, de forma parcial, ela cumpre, momentaneamente, ela está cumprindo essa profecia e essa passagem de Isaías 54. Então tudo aqui, ainda que pareça muito bonito, ainda que envolva a história de Abraão, envolva a história da igreja, o que a gente tem que atentar também aqui, que existe um Deus soberano que está fazendo tudo isso acontecer. Toda essa história, todo esse mover, isso é resultado do amor de Deus e dele ser fiel à promessa que ele fez lá atrás. Porque, de novo, convenhamos, a gente diz: Israel não merecia, mas muitos hoje, e muitas igrejas hoje também não merecem nada. E se Deus fosse levar em consideração aquilo que a gente merece, ele já teria parado a promessa dele há muito tempo. Mas o que acontece é que nós servimos a um Deus que é fiel, um Deus que é justo, um Deus que não mente, um Deus que não muda, um Deus que cumpre, e aí ele continua cumprindo a sua promessa que fez lá a Abraão, inclusive nos dias de hoje. Então, a soberania é dele, o mover é dele, o realizar é dele, o cumprir é dele, e a gente apenas é instrumento dessa grande obra de salvar pecadores, de um Deus que ama pecadores, de um Deus que enviou o seu Filho para salvar pecadores. 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Então Paulo, mesmo diante de toda ingratidão, mesmo diante de toda inconsistência da igreja dos Gálatas, Paulo parece que quer chamá-los de volta à realidade e diz: irmãos, vocês são filhos da promessa como Isaque. Eu estou batendo duro, eu estou mostrando que se permanecerem nessa atitude, vocês vão parecer filhos da escrava, vocês vão parecer ismaelitas. Mas entendam uma coisa, Gálatas, entendam, vocês não são judeus, vocês não são filhos de Abraão, vocês nunca nasceram, vocês não têm linhagem nenhuma de judeu, vocês não têm sangue judeu, mas vocês são filhos da promessa como Isaque, porque vocês creram quando eu preguei pela primeira vez. Então Paulo traz à memória dos Gálatas aquilo que eles são. E eu também já falei sobre isso aqui na igreja há poucas semanas atrás. Irmãos, traga à memória quem você é, traga à sua memória as promessas que Deus já fez na sua vida, traga à sua memória o que Deus já fez por você, quem é o seu Deus, da onde Ele te tirou, aonde Ele te colocou e aonde Ele ainda vai te levar. Traga à memória, porque, de novo, às vezes a gente esquece aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus começou, e a gente começa a se portar como escravo.
a gente começa a se exportar como filho da escrava. Mas Paulo diz: lembrem, vocês são filhos da promessa, assim como Isaac, ainda que nunca tenham tido sangue nenhum judeu, são filhos da promessa, são irmãos de Isaac, vocês têm o mesmo direito que Isaac tinha. Então, irmãos, que a gente também possa trazer essa verdade para o nosso coração, saber que, independente do que aconteça, independente do que estejamos vivendo, somos filhos da promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir, certo? Versículo 29, como porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Paulo agora vai de novo mencionar o que aconteceu lá no Antigo Testamento. Se você olhar lá no Antigo Testamento, quando Ismael tinha aproximadamente 17 anos, e Isaac tinha aproximadamente 3 ou 4 anos, ninguém sabe atestar com certeza a idade deles, mas aconteceu uma festinha lá para Isaac, filho da promessa. E a Bíblia diz, a Bíblia não entra em muitos detalhes, mas a maioria dos teólogos vão dizer que o negócio foi feio, porque senão Deus não teria concordado com o que aconteceu. Ismael, filho da carne, zomba e persegue o filho da promessa, que era Isaac. Sara fica revoltada, chama Abraão, pede que Abraão tirasse da casa dela a escrava e seu filho. Deus permite que isso acontecesse, então mostrando que Deus estava de acordo com o que estava acontecendo. Ismael quase morre com a sua mãe no deserto, mas Deus intervém, não permite que morresse, até porque o erro foi do Abraão, o erro foi da própria Sara, que agora reclamava. Tudo bem, reclamava com razão, mas ela também tinha parcela de culpa. Mas o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele também está pegando aquele exemplo lá de trás para mostrar que o filho da escrava, o filho da carne, perseguir o filho da promessa, e ele está dizendo que isso acontece hoje, porque os que estavam na carne, os judeus, estavam perseguindo Paulo, que estava pregando apenas a promessa. E aí, semana passada eu falei sobre isso aqui, eu disse que quando o ódio pela verdade, ele floresce, pessoas que eram inimigas se juntam para combater o cristianismo. Quando o ódio pela verdade floresce, pessoas que eram amigas se afastam, porque aquele que não quer obedecer a verdade, aquele que não quer ouvir a verdade, aquele que só nasceu da carne, vai passar a odiar a verdade que aquele que nasceu do Espírito prega, ou afirma. Então era isso que estava acontecendo lá com Isaac e Ismael, e Paulo diz: olha, nada mudou, não se assustem se vocês forem perseguidos, não se assustem se falarem mal de vocês, se zombarem de vocês, se escarnecerem de vocês. Isso já acontece desde Isaac e Ismael. Os que estão na carne sempre vão perseguir os que estão no Espírito. Aqueles que não nasceram de novo sempre vão fazer de tudo para menosprezar aqueles que são filhos da promessa. Então Paulo pega essa verdade e traz para os dias de hoje. Versículo 30 e 31. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Então Paulo novamente cita aqui a palavra do próprio Deus na Escritura, dizendo: lança fora a escrava e seu filho, porque de forma alguma eles serão herdeiros como filho da livre. Ou seja, zombadores, perseguidores, escarnecedores, pecadores, enfim, me fugiu a palavra, pecadores costumeiros, pecadores contumazes, não poderão e jamais serão herdeiros junto com os filhos da promessa, jamais. Então, zombador, perseguidor, pecador, gente que odeia o Evangelho, jamais terá o privilégio de ser herdeiro, porque só é herdeiro aqueles que são filhos da livre, e só é herdeiro aqueles que acreditam somente na promessa, só é herdeiro aqueles que chegam a Deus somente pela fé em Cristo Jesus e nada mais. Só é herdeiro aqueles que se apresentam diante de Deus e dizem: Senhor, eis-me aqui os meus pecados, é a única coisa que eu tenho para te apresentar, e o Senhor vai de volta nos dar tudo: vida, graça, paz, perdão, bênção, misericórdia.
Esses são filhos da promessa, esses são filhos da livre, aqueles que entendem que a nossa vida aqui é transitória e passageira, mas que Deus nos reserva algo que é infinitamente melhor. Então, nós somos filhos da promessa, nós somos filhos da livre. Paulo termina dizendo: irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Repito, para terminar, isso não isenta a nossa responsabilidade de guardar os mandamentos, de obedecer a Deus, de preservar a nossa salvação, de preservar a nossa fé, de valorizar aquilo que Deus nos deu, de valorizar, como eu disse essa manhã, as cores que Deus nos permite ver a cada manhã, o caminhar que Deus nos dá. Nada disso isenta ou é isento do crente, mas o crente entende que ele só vai chegar ao trono da graça somente pela fé e por meio dos méritos de Cristo Jesus, porque ele é filho da promessa e ele não é filho da escravidão. Amém? Vamos terminar? Algumas aplicações rápidas. O crente nasce pelo Espírito para ser herdeiro de Deus, viver livre do pecado e viver crendo nas promessas do nosso Deus. Ponto. O crente nasce pelo Espírito, ele renasce pelo Espírito para ser livre, livre em Deus, herdeiro de Deus e viver crendo somente naquilo que Deus fala. Só acreditamos naquilo que sai da boca de Deus, só confiamos naquilo que sai da boca de Deus, andamos por aquilo que Deus fala, e ponto final. Segundo, os crentes devem esperar dor e perseguição. Paulo disse aqui: até hoje, desde aquela época, os filhos da carne perseguem os filhos do Espírito. Então os crentes devem sim esperar dor e perseguição, mas os crentes também devem esperar o privilégio da herança, da salvação, da vida eterna, da paz, do Espírito, dos dons, dos talentos, de tudo aquilo que o Espírito habita em nós. Então, se de um lado a gente espera dor e perseguição, porque é isso que o mundo tem para a gente, de outro lado a gente tem Deus com muito mais coisa para nos dar, que superam infinitamente aquilo que o mundo tem para nos dar. Mas essas coisas, elas acontecem concomitantemente. Enquanto o mundo nos persegue, zomba, escarnece, Deus vai nos consolando, nos alegrando, nos avivando, nos edificando, nos confortando, nos moldando de acordo com a tua graça. Então, as coisas vão acontecendo. Não se assuste, não se desespere. Até porque, quarto ponto, a perseguição não durará para sempre. Daqui a pouco, a Jerusalém que é lá de cima, que desce do céu, chegará, e a perseguição findará, e nós poderemos cantar: valeu a pena, valeu a pena. Quando aquele grande dia chegar, não é isso que diz o louvor? Eu cantarei: Senhor, valeu a pena, valeu a pena. Toda dor, toda perseguição, toda dificuldade, toda luta, mortificar a minha carne, passar por cima dos meus desejos, valeu a pena. Valeu a pena, porque aquilo que o Senhor tinha reservado é infinitamente maior. Então, esperamos dor e perseguição, mas acalme-se. Ou como diz aqui o próprio profeta Isaías: alegre-te. Cadê? Versículo 27. Alegra-te, ó estéril, que não dá a luz. Exulta e clama, tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os que têm marido. É como se o profeta dissesse para a gente: se alegra, exulta e clama, vocês que são perseguidos, porque são maiores as bênçãos reservadas para vocês do que para todos os demais que vos perseguem e que acham que vivem uma vida tranquila e boa. Alegra-te. Então, irmãos, a Jerusalém vem, Cristo vem, e aí a perseguição findará. E por último, já falei, só para gravar, quinto, a Jerusalém celestial já começou pela igreja. A Jerusalém celestial já é real. É um pouco difícil falar isso, é um pouco incoerente falar isso, pelo fato de que às vezes quando a gente olha para a realidade da igreja, e eu sou um que falo muito sobre isso, a gente vê que a realidade da igreja está um pouco difícil. A gente vê que o negócio está feio. Algumas igrejas só a graça, alguns crentes só nascendo de novo, ainda nasceram só na carne, ainda não nasceram no espírito. Eu sei que é difícil falar isso quando a gente olha para a realidade e vê tanta coisa feia acontecendo, mas irmãos, lembre-se, a igreja do qual Deus vê, ela é santa, ela é imaculada,
ela é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela é a noiva, ela não tem mancha, ela é perfeita, ela é a sua esposa. Essa é a igreja. A igreja que Deus vê não é a igreja congregacional, Ele vê aqueles que realmente já nasceram do Espírito. Então, ainda que tenhamos muito que melhorar, ainda que tenhamos muito que crescer, ainda que a realidade das igrejas evangélicas brasileiras hoje sejam algumas lamentáveis, entenda, a Nova Jerusalém já começou, o reino já está crescendo, os filhos de Deus já estão se expandindo, o reino da luz já vence as trevas, já vence, Satanás já é derrotado, os seus anjos já são derrotados, pessoas têm sido libertas, pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido regeneradas, almas têm nascido de novo, independente daquilo que os homens têm feito, errando ou deixando de errar, às vezes pervertendo o Evangelho. A verdade é, o Evangelho é de Deus, a igreja é dele, a obra é dele, o poder é dele, quem salva é ele, o Espírito é dele. A Jerusalém celestial já começou, e ela começa em nós, amém? Vamos terminar? Vamos orar?